Olá, Jorgito! Boa noite. Olá, boa noite. Como está você? Tá tudo bem? Tudo bem? Tudo certo. Melhorou o clima em Cascavel? Aqui melhorou. Estamos. Melhorou. Hoje tá, deixa eu ver agora, já tá gostoso, 19 graus, Então, bem aqui tranquilo. também. Muito Sim. bom, muito Quero bom. dizer aos amigos que estão aqui no ao vivo que, como esse estudo a gente tem um espaço menor de tempo, infelizmente não dá para cumprimentar todos assim como a gente gostaria e como vocês merecem. Mas a gente vai estar sempre colocando aqui embaixo, né, os comentários. Então, a gente quer cumprimentar no geral para aproveitar melhor o tempo, porque o tema maravilhoso, né, Jorgito? Opa, hoje realmente é diferenciado. Sim, sim. Como é que é? Você gostaria de apresentar o tema já? Como que você gostaria de fazer? Gostaria, gostaria. Oh, por gentileza. Então vamos lá. Esse nosso estudo aqui, chamado Vida e Afetividade, ele é uma tentativa de estudo desta obra, chamada, evidentemente, Vida e Afetividade. Nós estamos indo capítulo a capítulo, estudando os conteúdos que essa obra traz, oferecendo as reflexões que a gente acha interessante com as contribuições de vocês no estudo desse material. Ou seja, é um estudo do livro, junto com vocês na elaboração dos conteúdos que aqui existem. E nós já passamos por 4 capítulos. Nós vamos agora para o 5º capítulo. O capítulo 5 dessa obra chama-se As Leis da Afetividade. Essas leis, elas verdadeiramente, elas não existem, elas não estão escritas em lugar nenhum. É que na medida em que você vai observando a dinâmica de como a lei de causa e efeito atua no aspecto da afetividade, você vai descobrir que existem 6 leis diferentes para que a gente consiga enxergar como que nós nos posicionamos diante dessa lei que nos governa em termos do afeto. Nós não iremos muito, logicamente, ver as 6 leis hoje aqui. Eu acho que hoje, se a gente conseguir terminar a primeira, eu já me considero muito satisfeito. Porque a primeira das 6 leis da afetividade chama-se Lei do Equilíbrio. No meu entendimento, é a mais forte de todas, essa primeira. É a mais forte. Porque a lei do equilíbrio é a lei que rege a maturidade da criatura diante da usança das suas energias afetivas. Porque é muito fácil, Adriane, a pessoa correr para as pontas. É muito fácil. É muito fácil. Então, eu dizer assim, quer saber? Eu vou me jogar. É fácil, porque aí você se joga de uma vez e você vive as suas experiências no campo da afetividade como você bem quer, sem nenhum tipo de preocupação. Muito obrigado, Gisele Carajá, que já coloca para nós aqui a primeira das leis. E hoje a gente não vai sair dela. A lei do equilíbrio. Então é muito fácil eu ir para a ponta, sabe? Eu me esconder nos extremos. Lembra quando, na história da humanidade, nós nos recolhíamos nos mosteiros como uma forma de dizer que eu consegui dominar o meu impulso sexual, porque eu ia viver naquele lugar recluso, sem uma comunhão afetiva com ninguém, então eu ia viver, e significava que eu tinha superado as minhas dificuldades, e que isso foi um grande equívoco da nossa parte, porque nesses ambientes onde, no claustro, onde nós nos trancávamos, muitas vezes as experiências no campo da afetividade e da sexualidade
com tintas muito fortes do que aquelas que existiam do lado de fora dos muros desses ambientes considerados ambientes de pureza. Porque nós, naquele período, dizíamos assim, o mundo é mau, o mundo é cheio de promiscuidade, o mundo é cheio de tentações. Aqui, eu estou liberto das tentações do mundo e, portanto, superei Ana Cristina Aragon, superei as minhas dificuldades mais profundas. Isso não era verdade, porque nós continuávamos tão aflitos, tão perturbados, Maria Amélia, tão desequilibrados como antes, só que contidos por uma porta de um claustro que eu não conseguia sair, não conseguia viver as minhas histórias afetivas, mas nem por isso resolvido do ponto de vista afetivo. Então, a gente corria para um extremo e se escondia nele, achando que havia conseguido a nossa edificação. Ou, por outro motivo, a gente corria para o outro extremo e dizia, quer saber? Eu vou chutar o balde. E se escondia dentro dessa vida promíscua, como se isso também fosse a sua libertação. Ana Cristina Aragon está lembrando o filme ou o livro O Nome da Rosa. Que filme espetacular! A sexualidade é pano de fundo da história. A discussão é outra, mas você permeia a questão da sexualidade no cenário onde se movimenta a história. É muito exato, sem a convivência, fuga. Então, nós já começamos a entender qual é a primeira das leis espirituais em termos de sexualidade. Flávia Marçal, a primeira das leis da afetividade. Vou acordar os vizinhos. A primeira das leis da afetividade é a lei do equilíbrio, a lei da capacidade de nós entendermos que não é nem um extremo e nem o outro. Não é isso, Adriane Bacarin? Você estava falando aí desses lugares que se refugiavam as pessoas para não revelarem até a sua preferência da sexualidade, né? Então, os casos em que a orientação sexual não era divergente do sexo oposto, né? Eu me interessava por alguém do mesmo sexo, isso também era uma fonte, né? Uma forma de esconder, né? De deixar para lá. Também tinha os casos em que, infelizmente, também aconteceu, se a gente for procurar na história, aqueles casos que se refugiavam nesses lugares para esconder uma gravidez que já estava a caminho, né? Para esconder várias coisas do campo da sexualidade. Então, é como se fosse um lugar de um esconderijo mesmo, né? Alguma coisa que a gente não tivesse o trabalho. E o que Emmanuel traz para a gente, né, nesse trabalho que a ideia dessas 6 leis da afetividade foram extraídas, essa primeira, sobretudo, do equilíbrio, em que ele trabalha de que não tem como a gente falar de equilíbrio quando você nega aquilo que está vivendo a experiência, ou quando você faz com que o outro esconda também a sua própria experiência da sexualidade, né? Então, a família fazia isso, né, com os filhos, para não trazer vergonha, não trazer constrangimento e etc. E, então, essa ideia de, vamos fazer assim, que daí você vai resolver as suas coisas, isso não acontecia. Então, por isso que a gente tem, como a Ana Cristina até citou, né, ela está falando que eu não vi o filme. Pior que eu não vi mesmo. Mas... não vi mesmo o filme. Nós vamos depois fazer um programa só sobre o fato de você não ter visto O Nome da Rosa, que é para a gente poder perguntar como vivem, o que comem, como dormem. Então, eu tenho que estudar isso aí, não vai ter jeito, né? Mas eu assisti outros, né, que traziam esse tipo de conotação, que a gente entende que aí surgiu os problemas,
Porque a gente já falou aqui em outras lives que a sexualidade não vivida, ela sendo castrada, ela sendo escondida, ou seja, não trabalhada, ela vai se manifestar de alguma forma pela via transversa, não tem jeito. Exato, que é o que a gente estava vendo no capítulo 4, quando estávamos assistindo as formas de canalização da energia sexual e as energias equivocadas, que é uma panela de pressão, você tampou, lá na frente ela vai se reapresentar, né? Uhum, isso mesmo, ela não resolve, né? Eu não estou olhando para ela com esse cuidado que a gente está entendendo aqui. A Ana Aragon está justificando por que você não assistiu. É porque esse porque isso é para pessoas que têm mais de 20 anos, é do nosso tempo. A Adriane não tem 20 anos, como é que vai ver um negócio desse? Que? Não tem. Eu tenho mais de 20 anos. Isso é para quem tem mais de 20, para quem tem mais de 20. Mas eu resumo para você a história. É um assassinato dentro de um mosteiro que um homem muito inteligente, que também é religioso, é designado para investigar. E aí ele vai para o mosteiro. Então, na trama de descobrir quem é o assassino, passam por trás as questões da sexualidade, do claustro, das ansiedades, das carências. Já que estamos falando de filme, eu gosto do Em Nome do Pai, que também fala disso. O Conde do Monte Cristo. O Conde do Monte Cristo também fala de alguma forma, mas esse Em Nome do Pai, Em Nome da Rosa também ele fala, né? Enfim, tem vários filmes bons aí. Em Nome do Pai é a história de Abelardo e Heloísa, né? Não sei, eu assisti há tantos anos. Aí. É uma história real. Abelardo e Heloísa, ele era professor de filosofia e o tio da Heloísa o contrata para que ele seja professor dela. Ele era professor de teologia na universidade, ele era uma cabeça, o cara. E ele passa a ser o professor dela, o preceptor, na verdade. E eles se apaixonam. E aí, nessa paixão proibida, porque ele não poderia, ele tinha uma vida monástica, né? Ele acaba sofrendo uma série de restrições e ele é castrado exatamente por isso. Ele sofre a castração e ele vive o resto da vida. E as cartas que eles escreveram, elas existem. Elas estão na história. As cartas de Abelardo para a Heloísa, a paixão deles. Eles chegaram a ter um filho. Eles tiveram um filho. Ela foi para o convento e ele foi para um mosteiro. Tá vendo aí uma exemplificação disso, né? Para resolver, entre aspas, né? Se adotava esse tipo de comportamento que não resolvia, né? Bem, esse é o ponto. Sandra disse que foi no médico hoje e deu tudo certo. Ela só estava com medo. Ontem ela comentou que estava com medo, mas deu tudo certo. Que bom. Não é legal? Que aí já tira logo isso. Já tira. Bom, Pois é, então o que acontece dentro de tudo isso? Nós temos uma tendência de correr para as pontas. Ou a gente corre para um extremo de liberdade excessiva, ou a gente corre para um outro extremo, que é um extremo de repressão. Então, nós temos na obra de Emmanuel, temos no livro de Emmanuel, Vida e Sexo, que dá muita base para esse nosso trabalho, para esse nosso estudo. Muitas coisas daqui foram tiradas do Vida e Sexo, que é uma obra fininha, de 1971, que a gente pensa que não tem nada dentro, mas é de uma síntese, de um poder de síntese absurda. A Sâmia estava relendo este livro agora. E aí ela me dizendo assim, mas isso aqui estava escrito em 1970? Pois é. Ela disse, mas tem 50 anos isso. 50 anos. Ela disse, mas eu já li quando eu era da Juventude Espírita, eu li. E eu não enxerguei. Olha o que tem aqui. Ela começou a puxar uma série. Olha só, olha essa frase, olha essa reflexão. E é de uma profundidade, de uma capacidade de entendimento da alma humana, sem esses
arroubos, esses excessos que muitas vezes nós vivemos dentro da dinâmica do entendimento da usança das nossas energias afetivas. E aí, nesse texto de Emmanuel, ele tem na introdução dele o momento no qual ele aborda de forma mais direta essa questão da lei do equilíbrio. E ele coloca 4 sentenças diferentes sobre essa questão. Então, a primeira sentença que ele coloca para nós refere-se à proibição que muitas vezes a gente tem na nossa sociedade. As pessoas decidem que a vida sexual dos filhos ou de outras pessoas, ela deve ser proibida, olhada com reprovação. Então, a pessoa ela fica proibida do exercício natural da sua própria sexualidade. Então, não pode falar sobre o assunto, não pode tocar neste assunto. Então, às vezes, a menina se torna mocinha e ninguém explica para ela o que está acontecendo, das transformações que o corpo dela está experimentando, das mudanças físicas que ela está vendo se operarem no corpo dela. A própria menstruação aparece. Cala a boca, não fala sobre isso. Você não fala deste assunto. E isso tudo é coberto com uma atmosfera do proibido, do impossível de ser tratado, e isso faz um mal terrível para a pessoa, não é? Porque nós pegamos todas as histórias que dizem respeito à sexualidade e tratamos como um assunto proibido, colocamos isso dentro de um cofre e trancamos. E aí a gente vai entender os trabalhos que Freud produziu. Porque eu, quando era assim, menino pequeno, tinha meus 20 anos, tipo a idade aí da Adriane, eu tinha uma leitura equivocada da visão de Freud. Eu, coitadinho, ignorante que sou, achava que Freud justificava tudo pela questão da sexualidade. E eu dizia, esse cara devia ter algum desvio, porque tudo ele diz que é o sexo. Não, isso é por causa do sexo, isso é por causa do sexo. Gente, por que essa fixação desse homem por isso? Somente depois, quando eu fiquei velhinho, coroca, quando eu já estava próximo dos 100 anos, é que caiu nas minhas mãos a obra de Joana de Ângeles. E aí eu pude ver as reflexões que Joana faz no livro O Despertar do Espírito, em que ela trata, pela leitura que ela nos faz, por que Freud abordou isso. Então ela vai nos dizer o seguinte, não é que o sexo intrinsecamente seja o problema. O sexo não é porque a sociedade castradora, que criou uma atmosfera de proibição para esse tipo de assunto, impediu a naturalidade das abordagens que a gente deveria dar sobre isso em uma sociedade medieval, extremamente conservadora, violenta até, com um puritanismo exagerado, em que as mulheres eram vigiadas, torturadas até mortas se tivessem uma vida sexual antes do seu casamento. Havia todo uma atmosfera de proibição em cima disso, e como consequência desse processo de proibição, houve traumas. As pessoas, a humanidade ocidental se traumatizou com a questão da sexualidade. Na carta de Pero Vaz de Caminha, ele fala do encontro dele com os indígenas. Então, no momento lá do texto, ele diz assim, e os indígenas, os homens que vimos, não cobriam as suas vergonhas. Ele chama de vergonhas. Veja como é
a conceituação no século XV de como as pessoas tratam o aspecto dos órgãos sexuais, as vergonhas, que tinham que estar cobertas, porque era uma vergonha, mas o indígena não tem essa construção que nós temos, então suas vergonhas estavam expostas. Uma sociedade extremamente rigorosa, castradora, que trouxe muitas sequelas para o comportamento humano. Em consequência disso, o que aconteceu? O homem ficou totalmente sequelado em função dessas vigilâncias excessivas. Então, os estudos de Freud não são para apontar o sexo como sendo a origem do problema, mas a leitura que a sociedade ocidental apontou para isso, que nos deixou sequelados. Então, o problema não está intrinsecamente na sexualidade, mas no valor e no processo de valoração que a sociedade entregou para nós. Ok, Conceição de Jesus, boa noite para você e seja muito bem-vinda. A questão da época de Freud é sensacional, né? Porque ele está bem diante da era vitoriana, que tinha um olhar assim de castração bem terrível mesmo. E aí tem as histéricas que vieram contribuir para ele entender dessa forma, porque, como eu tinha comentado em algum outro momento, me parece que eu tenha dito algo assim, mas vale a pena repetir, primeiro você tinha o sintoma apresentado, né? O que fazer com essas mulheres que tinham esse comportamento? Eu acreditava que a histeria era só feminina. E depois... Exato. Que depois que foi visto que não, na verdade também tem a histeria também se revelava nos homens, né? Mas elas não tinham muita explicação sobre isso. Aí como que é essas mulheres que estão aí com membros que não se movimentam? A gente até falou um pouco disso ontem, né? No estudo do Iluminação, os membros paralisados. Você citou aquele exemplo da pessoa que ficou cega, né? Diante de uma experiência traumática, e ele conta a história da pessoa que, com o pai, ela foi fazer um movimento, como que quem fosse bater, né, e ela repreende aquele movimento, como se ela fosse bater no pai ali, e daí ela não consegue movimentar mais o braço, entendendo que foi uma castração mental que foi feita ali, né, pela repreensão que fez. Então, dali ele foi tirando outras situações, entendendo que aquilo que era posto como feio, como negativo, como algo que não poderia fazer porque era pecaminoso, levaria a pessoa para um lugar que ela tinha que ser separada, isso que estava causando o problema, e não a sexualidade em si, né? É a representação, digamos assim, né? Então, você tinha ali um resultado no corpo, o corpo se manifestava assim, mas não quer dizer que era problemática a sexualidade, realmente não era. Mas sim, até hoje as pessoas interpretam ele dessa forma, como você comentou. Eu, coitadinho, era mais um desse universo, né, coitado. Muita dó de mim, mas... Então, o que Emmanuel vai colocar para nós? Ele lança uma primeira sentença. A primeira sentença que ele traz para nós é: não é proibição, mas educação. E isso é muito importante, porque não é você proibir a pessoa das suas energias sexuais. Não é você castrar as pessoas e impedir com que elas falem da sua sexualidade, falem sobre as suas questões íntimas, né? Aqui, ó, segundo Freud, a angústia e a histeria nascem no leito nupcial, não com os progenitores, mas com a progenitura que vai nascer. Se fosse a doutrina espírita, daria outra explicação, mas o Freud é o Freud. Muito bem, muito bem. Bom, então, olha só. Aqui nós temos um primeiro ponto para que a gente possa discutir sobre essa questão. Não é proibição,
mas é educação, Kátia Catalani. Você sai... Onde está a proibição? A proibição está nesse extremo aqui, ó. Cadê? Nesse extremo aqui. Está aqui. Então, não é proibição. É o quê? Educação. A educação é desse lado? Não, a educação é aqui, ó. A educação é aqui. Então, não é proibição. Não é estar nesse extremo. É educação. Então, observe que Emmanuel vai nos chamar para o caminho do meio. Porque o caminho do meio é um caminho difícil. É muito fácil ficar para o extremo. Eu disse assim, olha, é castração. Não se fala desse assunto, esse assunto está morto, ninguém vai comentar sobre isso e acabou. Pronto. Eu não vou abordar esse assunto é proibido aqui em casa. Não é muito fácil? É muito fácil. É muito fácil. Então, quando eu vou para uma ponta e me escondo nessa ponta, eu não estou promovendo o meu processo de equilíbrio. O equilíbrio está aqui. Por isso que é tão difícil esse movimento da criatura que sai desse ponto, mas ele não vai para o outro extremo, ele vai para a sua educação. E trem de doido. Então, essa é a primeira das sentenças que ele traz para nós. Vale dizer que a educação ele é um processo, né? Não é uma coisa que a gente conquista hoje, necessariamente, né? Porque às vezes a gente traz as crenças sobre a sexualidade muito enraizadas em nós, uma dificuldade enorme de entender exatamente o que significa, de se conectar com a realidade disso, de se conectar com quem nós estamos, né, dentro dessa toada aí. Então, é um trabalho, né, de mudança de perspectiva, de mudança de crença, de revogar os contratos que a gente faz em algum momento. E é interessante que a gente tem que citar isso, né, a Jona ela fala bastante disso, o Emmanuel fala disso também. Às vezes, a própria experiência religiosa faz com que a gente acredite nisso, sabe? Então, porque a gente tem a impressão que se escondendo dentro de uma religião ou vivendo numa perspectiva de religião, a gente está resolvido, mas às vezes também não resolve, porque você tem que entender aonde que a questão toca em você. Porque provavelmente todo mundo que está aqui já escutou em algum momento lá na sua casa espírita, ou alguém que também frequenta, mas que não é do contexto espírita, falando algo nesse teor, né? De que a gente está vivendo um momento em que não deveria estar vivendo, ou alguma coisa que traz um tom moralista, que traz um tom de que quem vive certas coisas não deveriam estar vivendo daquele jeito. Então, a gente precisa entender, né? Não julgar, não proibir, pode falar. Deixa eu falar alguma coisa. Não proibir, mas entender o que se passa, porque realmente é um ponto frágil do nosso contexto, né? E a gente precisa entender e trabalhar assim. Essa, na verdade, ela é uma herança que a gente não pegou do cristianismo em si. Ela é uma herança que nós tomamos do judaísmo. Porque o judaísmo é que tinha uma visão muito rígida sobre sexualidade. Que bacana entender isso. Rígida. Então, quando o cristianismo se assentou sobre o judaísmo, ele carregou junto. Então, ele veio, tanto que a gente fala sociedade judaico-cristã. Porque se você pegar as falas do Cristo, não tem isso. Não tem. Então, não está na essência do cristianismo. Está nas heranças que a gente importou do judaísmo, que a virgindade, a obediência da lei, que se você não fizer, isso é um mandamento da lei de Deus. Olha, o que tem de mandamento sobre sexualidade é um negócio incrível. Tem, inclusive, uma coisa assim, ó, que se um homem violentar uma mulher e ela não gritar, morrem os dois. Ela tem que gritar, pedindo socorro. Entendeu? Aí na média, assim, se ela estiver no campo,
e não teve como ela... Aí ela é poupada, mas se ela estiver na cidade e ela não gritou, aí ela é culpada também. Então tem uma série de regrinhas. O preço que paga, porque se você violentar uma mulher, você paga um preço, se ela gritou é um preço, se ela não gritou é outro, é uma confusão danada. Porque a sexualidade ela era muito reprimida dentro da sociedade judaica, muito. E isso acabou... Eu queria te fazer uma pergunta. Essa repressão, ela era para todos? Ou ela tinha um grupo que não era repressão? As mulheres eram mais reprimidas. Os homens não. Então, por exemplo, você vê que assim que você não pode desejar a mulher do próximo, né? Uhum. Não tem um mandamento, você não pode desejar o homem da próxima, porque isso era uma questão fora de cogitação. E as discussões era a mulher que foi pega em adultério. O homem, quando adultera, é um ato reprovável. Né? Sim, mas aí ela tinha pena de morte, né? Que era diferente. A depender das circunstâncias. Tem vários nuances. Quando ela está numa condição, noutra, se ele violentou, se ela pôde gritar, se ela não gritou, se ela era virgem, se ela não era. Está tudo no livro de, acho que é em Deuteronômio, que estão todas as ordenações sobre essas leis sobre sexualidade. Acho que o Levítico 18 tem e Deuteronômio também repete essas leis. A Kátia colocou a citação aqui, ó, lá do livro. Isso, está na introdução do livro. Ó, a primeira sentença não é proibição, mas é educação. Tira de uma ponta e põe no meio. Aí vem a segunda sentença que ele também nos traz. Não é abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Uhum. É o que está escrito lá. Né? Se você pegar lá no Vida e Sexo, eu acho que é o que está escrito lá, é isso. Não é abstinência imposta, mas é emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Então, essa segunda sentença, ela vai para o mesmo lado, que é esse aqui, né? Não é proibição, é educação, botar no centro. Uhum. Não é abstinência imposta, porque no caso primeiro, que é a proibição, não se fala desse assunto. Eu não quero discutir isso. Na abstinência imposta, é a imposição sobre o outro de que ele não pode usar as suas energias sexuais. Ele não pode ter um parceiro. Então, eu tenho um filho ou uma filha e eu determino que eles não podem ter vida sexual porque eles precisam se manter dessa forma até o casamento para que eles consigam ali iniciar a sua vida sexual. Se você pegar o livro Paulo e Estevão, você vai ver que Saulo diz para Abigail assim: não te oferecerei uma flor sem perfume, porque me guardo desde os primeiros dias da mocidade para esse encontro. Então, os homens também, eles se preservavam para esse momento. Isso era uma prática. E muitos homens casavam cedo. Aqueles que estudavam a Torá, muitas vezes, passavam mais tempo estudando e tinham um casamento até mais tardio. Mas os doutores da lei, eles tinham que se casar porque isso é uma mitzvah, isso é um mandamento de Deus. Você não só tem que casar, mas tem que ter muitos filhos. Tem que ter muitos filhos. Tem até assim, né? É agradável ter filhos todos os anos. É lindo você ter aquela renca de menino. Se você for a Israel, você vai ver as famílias ortodoxas, elas têm assim 6, 8 filhos. Por quê? Porque na família ortodoxa judaica tem que ter muito menino. Muito menino. Que é bonito, filho é bênção. Então você tem muitos filhos. Uhum. Ou seja, as pessoas elas tinham que casar porque isso é que era o agradável a Deus. Porém, nós não podemos necessariamente impor aos outros que... O Luciano está falando que antigamente existia freio, hoje esse freio está solto. Quebrou o burrinho de freio.
Quebrou o burrinho de freio. Então, não é proibição, mas é educação. Não é abstinência imposta. O que é abstinência imposta? É quando eu digo que o outro tem que ter abstinência. Eu que disse para ele. Nós fizemos isso durante muito tempo no claustro. Na vida religiosa, quantas vezes nós impusemos o silêncio afetivo das pessoas porque tinham interesses sexuais? Então, não pode. A pessoa tem um interesse espiritual, não, eu quero me entregar a Deus, então você não pode casar. Ou você se dedica a Deus, ou você se casa. As duas coisas não cabem. Uhum. Então, as pessoas não podiam ter uma vida de dedicação. Olha quem está aqui, Carioca Nova. Adivinha quem escreveu hoje para mim, Adriane? No meu WhatsApp. Não sei. Carioca, pode ter sido. Carioca de New York. Ela estará no Rio de Janeiro. Ai, que bacana. E a gente vai... Nós vamos nos encontrar. Que legal. Olha aí, ela falando, nos bairros religiosos judeus de Nova York, também vemos esse tipo de família numerosa. Uma escadinha de criança e tudo vestido igual, tudo vestidinho de preto. Você sabe por que rabino usa preto? Não, faço ideia. Por que usa preto? Porque eles estão de luto pela destruição do templo. Nossa, a vida inteira de luto? Só veste preto. Entendi. Renato comentou. Engraçado que atualmente, toda vez que entro numa live com o Jorge, ele está falando de Israel. Por que será? Não, mas foi uma coincidência danada, que o nosso assunto aqui é só sobre sexualidade. Desculpa aí, Renato, prometo que não vou... Um pastor bastante conhecido falou esses dias, na nossa igreja não se faz sexo antes do casamento, ninguém. Como vê a doutrina espírita neste posicionamento? Isso é proibição? Isso é proibição, não é uma proibição isso aqui? Na nossa igreja, não, isso é uma proibição. E se a gente está pegando uma obra de Emmanuel que diz não é proibição, mas educação, então não tem proibição. O Espiritismo nunca dita isso pode, isso não pode. Então, nós vamos ter dentro do Espiritismo a recomendação de a gente ter cuidado com as nossas energias afetivas. Essa mesma obra Vida e Sexo, ele vai dizer, antes de se relacionar com alguém, pergunte com que, para que e por quê você vai se relacionar com esta pessoa. A gente vai ter chance de ver isso mais para frente nas próximas leis, porque a lei do equilíbrio, talvez a terceira frase da lei do equilíbrio vá nos ajudar nesse sentido. Mas essa segunda, da abstinência imposta, ela tem a ver com o nosso modelo religioso. Nosso modelo religioso ocidental é um modelo religioso onde a abstinência Sabe o que é, Famelo Antunes? Não é que eu goste mais dos costumes do Oriente do que do Ocidente. É porque o do Ocidente a gente conhece mais, do Oriente a gente conhece menos. Então, é sempre bom ilustrar, para que assim a gente possa enriquecer com algumas informações. Vale a pena. Então, na abstinência imposta é outro problema. Eu dizer, você quer, mas sou eu que estou dizendo que você não vai querer. Você não pode querer, tá? Então, eu determino... interpretar que essa abstinência imposta é o indivíduo com ele mesmo também? Quando ele fala sobre a castração de si, né? Então, sim, por exemplo, ele quer ter uma vida santa, né? E ele adota esse comportamento. Sim, sim. Agora, veja, o que Emmanuel propõe? Cadê o texto? Cadê o texto? Já vou achar. Não é abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Então, veja que, de novo, nós tiramos desse ponto e trouxemos para um ponto de equilíbrio. Emprego digno significa o quê? Emprego. O que é emprego? Emprego é usar, né? Uhum. Se é para empregar, é para usar. É para usar. Mas é usar de maneira digna, com respeito aos outros, para você não... Pode tirar aí. Para você não brincar com os sentimentos dos outros, que vai esbarrar em outras leis da afetividade,
que se Deus nos der saúde, a gente vai tratar essas outras leis, tá certo? Né? Se não der tempo, a Adriane segue com vocês, se eu tiver já muito velhinho, mas a ideia é que a gente veja esse desdobramento aí do emprego digno, com devido respeito aos outros e a si mesmo, como um elemento junto com a educação. Então, você tira do extremo e coloca no emprego digno. O que seria esse emprego digno? É empregar, mas de maneira digna. Não vou me relacionar com qualquer pessoa por promiscuidade, sem eu ter um vínculo com ela de afeto, sem que exista amor entre nós, sem que exista responsabilidade, sem que a gente esteja consciente do que está fazendo, sem a possibilidade de nós assumirmos as consequências daquilo que nós estamos realizando. Então, é empregar de maneira digna, com o devido respeito ao outro, não enganar, não trapacear, não iludir, não explorar, não destruir a afetividade do outro, e a si mesmo, pelo amor de Deus, a si mesmo, eu tenho que ter respeito comigo mesmo, porque não é só com o outro, eu tenho que me permitir uma forma que eu olhe para trás e não me incomode tanto com as minhas próprias histórias afetivas. As minhas histórias afetivas não podem ser um instrumento de perturbação. Sim. Tem algumas perguntas que eu separei que eu acho que complementam, né, essa tua fala. Eu vou começar com a da Fátima, que ela diz: eu posso pensar que essa herança patriarcal e machista contribuiu em muito para a educação e conflitos de hoje. Ela está falando daquele momento que nós estávamos dizendo sobre a castração e que eu te perguntei se isso era para todos e você referiu que era mais com as mulheres a castração e menos com os homens. Aí ela fez essa menção. Para os homens tinha, mas para as mulheres era mais rigoroso. Se isso contribuiu, evidentemente. Mas deixa eu fazer só uma defesa, é que esse modelo de sociedade machista não é uma prerrogativa dos judeus. Isso é um modelo que é frequente na sociedade como um todo, não é? A sociedade romana era machista, a sociedade grega era machista. Então, não é uma exclusividade dos judeus. A questão dos judeus é que era muito rígido, e lá era teocrático o negócio. Foi Deus que determinou, e a desobediência se pagava com a vida. Então, o negócio era muito mais... O jogo era duro demais. Eu vou só contar uma rapidinho. Ô, Renato, me desculpa, mas eu vou falar. O cara... Isso está no livro de Números. O cara foi apanhado num dia de sábado catando cavaco para fazer um fogo. E aí viram, eita, pegaram e levaram esse cara. Ele foi preso. Pegaram, que tal, tá trabalhando, juntando pau, juntando madeira no dia de sábado, que é dia de descanso. Ele foi pego e foi levado até as autoridades religiosas, isso na época de Moisés. Sentença para ele foi morto, pagou com a vida. Mataram o cara. Porque ele desobedeceu, estava catando madeira no dia de descanso. Percebe como era não é uma lei assim, vai trancar, não tinha cadeia. Desobedeceu, morre. Uhum. Ana Paula pergunta o seguinte: eu trabalho com judeus e é bem complexo esses assuntos entre eles. E os religiosos têm muitos filhos, mas porque eles só dormem juntos quando vão ao ato da concepção no dia a dia. Estão em quartos separados? Eu já ouvi falar sobre isso. Tem até uma questão até do período de Santo Agostinho, que tinha essa questão, que não tem nada a ver, mas me lembrei que ele também trazia isso, né? Como a sexualidade sendo vivida só para procriação, né? Ele teve um período ali que depois ele reparou, que depois ele mudou, inclusive tem uma nota de Kardec explicando, né, que era um entendimento, que depois teve mudança nisso tudo, né? Mas, enfim, pode comentar para nós, por favor. Eu
Eu não tenho uma resposta boa para essa pergunta, porque eu não sei de dormirem juntos. Tem uma obra muito boa sobre judaísmo, o Judaísmo Vivo, que é uma obra que as tradições judaicas elas estão apresentadas aqui, né? Essa é uma das obras que se estuda para conhecer a cultura judaica. E judeus têm muitos filhos, mas eu não sei dessa de dormir todo mundo junto, não. E com relação a relacionamento para a concepção também não é verdade. Os judeus eles se relacionam, inclusive a Cabala diz assim, o relacionamento de um rabino com sua mulher não pode ser frio. Ele tem que ser um relacionamento tórrido. Então, o que está proposto é que a vida sexual do casal seja uma vida intensa de muita busca entre eles, né? Que eles vivam a sexualidade de forma mais intensa. Entre eles, que seja intenso. Essa é a proposta que a gente tem, que eu conheço. Eu não sei se eles dormem juntos, eu não sei. Pode ser que sim, vou até procurar saber. Aí, se der tempo, eu trago na semana que vem, vou perguntar para os meus amigos ortodoxos como é que é esse negócio. A Renata disse que achou um barato um judeu espírita. Pode continuar nos informando, achou legal. Luciano Santos. Então a igreja estaria errada em proibir? Ordena a verdade? Condena. Condena. Tá. Onde, na verdade... Olha tá. Só, Luciano, não é que a gente vai dizer assim, a igreja estava errada, porque a igreja não erra. Quem erra são as pessoas. Então eu posso dizer assim, nós, não estou falando de igreja, nós que já vivemos em outras encarnações dentro da própria igreja, nós, quando estávamos lá, fizemos errado. Uhum. Essa leitura ela é mais condizente com a visão espírita das coisas do que nós dizemos, a igreja estava errada, nós estamos certos, eles são errados. Porque parece até que a gente não participou desse processo, né? É verdade. Como se a gente não tivesse estado lá e decidido. E talvez é por isso que hoje a gente já está tentando fazer diferente, né? De certa maneira, essa nossa imersão dentro do conhecimento espírita é uma forma de lavar o nosso eu. A gente vem com um conjunto de conceitos, recebe essa informação, mas isso dá uma lavada no nosso entendimento e a gente volta melhorzinho. Aí vem de novo, mergulha e vai tendo a possibilidade de se transformar na medida que isso vai ofertando para a gente essas informações, né? Quem não dorme juntos é o casal, eles não dormem juntos. É o casal. O casal dorme cada um num quarto? São realmente em quartos separados. Isso os religiosos. Eu não sei também. Eu vou tentar saber. Eu pensei que eram as crianças que dormiam junto com os pais. Não, eu vou tentar descobrir. Não, é por isso que eu falei do Santo Agostinho, porque ele tinha uma questão assim. Só que, claro, são assuntos diferentes, outra época, outro grupo, enfim. Mas por isso que eu fiz a referência ali. Enfim. Que mais? Tem uma fala aqui do Famelo Antunes. Tá. Agora, recente? Deixa eu ver. Sim, aqui, achei. Você já ouviu falar que no país chamado Iêmen, eles casam as meninas aos 12 de idade com homens maduros, mas não podem ter vida sexual até a menina ficar moça. Isso é verdade? Não, isso aí já não é mais judaísmo, isso é islamismo. É outra religião, né? Que os homens adultos casam com meninas muito jovens, mas eles não consumam o casamento, pelo menos é o que está na regra. Quando ela menstrua, se torna mocinha, aí então ela vai consumar o casamento com ela. Mas isso não é judaísmo. No judaísmo, essa prática ela não está colocada. É islamismo, tá bom? Também do Oriente Médio, mas outra corrente. Ok. A Sângela disse que é muito bom aprender com o professor dos professores. Eita! Eu estou aqui pensando
é no texto que a gente tem que seguir. Vamos lá. Vamos lá? Então, qual era a primeira frase? Não é proibição, é educação. Não é abstinência imposta, mas é emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Vocês perceberam que nas duas vezes nós estávamos desse lado e a sugestão de Emmanuel nos puxa para o centro? Vamos ver agora a terceira frase. Vamos ver ele pegar a gente deste lado e nos puxar para o centro. Qual é a terceira frase? A terceira frase é: não indisciplina, mas controle. Opa, 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 opa! Meu Deus! Meu Deus! Se é indisciplina, eu não estou desse lado, hein, Adriane? Eu estou desse lado. Não é indisciplina, mas é controle. Foi para o meio de novo. Então, do mesmo jeito que não é a proibição, mas é a educação, que não é a abstinência imposta, mas é o emprego digno, também não é a pode tirar essa frase aí. Não é a indisciplina, mas o controle. Ou seja, do mesmo jeito que não é a proibição e a abstinência imposta, o equilíbrio determina que também não seja a loucura do mundo, não seja a indisciplina. Ah, não estou nem aí, eu vou para o carnaval, quem aparecer, apareceu. O que aconteceu, aconteceu. Não é? Que nem aquela música do Chico Buarque. Quem é você? Você não conhece, que não é da sua época. Adivinha que eu quero saber. Então, são dois mascarados que se encontram no carnaval e ele pergunta para ela responde uma coisa que não tem nada a ver. Um gosta de samba, outro gosta de ópera. Um é novo, outro é velho, um gosta disso. Eles não combinam em nada. Aí, quando chega no final da música, ele diz: mas deixa como tá, porque hoje é carnaval, vamos ficar junto e pronto. Ou seja, não importa quem seja, não interessa quem seja, o que importa é aproveitar o momento. Aí seria a indisciplina, em que a gente se relaciona com qualquer pessoa, em qualquer condição, sem nenhum filtro, sem nada. Do jeito que vier, morre, entendeu? Então, essa indisciplina em que eu não me disciplino para a minha vida sexual, também não é proposta, porque do mesmo jeito que é confortável eu fazer a proibição e eu fazer a abstinência imposta, e pronto, também é confortável a indisciplina. Porque é só eu achei o máximo. Né? É só... A indisciplina é só eu buscar a indisciplina. A indisciplina, cara, eu não estou nem aí, eu não quero nem saber. Não é também, porque é fácil ir para os extremos, pelo amor de Deus. É fácil. É a porta larga, né? É fácil eu dizer em casa assim: a partir de hoje vai ser na rigidez. Para você ser um pai que diz não para tudo, é muito fácil. Para você ser um pai que diz sim para tudo, também é fácil. Eu quero saber você dizer sim, não e sim e não, dentro da dinâmica da vida. Aí que está a sabedoria. Sim, não para o que é não, é aí que está o aprendizado. Então, também não é a indisciplina. É desse lado a indisciplina? É desse lado. Não é a indisciplina. É, na verdade... Se não é indisciplina, é o quê? Controle. Consciência, né? É consciência. Eu lembro uma vez que estava no grupo de juventude e uma menina fez uma pergunta muito boa. Ela perguntou assim: se no período que nós estamos férteis, é o período que nós estamos mais interessadas em termos sexuais, porque os hormônios estão mais à flor da pele, seria natural que a gente se contivesse? Não seria o lógico que a gente, nesse período, então,
se permitisse, já que a natureza está dizendo que nós estamos mais propensas à sexualidade, do que no período que a cara está cheia de espinha, que está toda detonada, que a progesterona está em alta, que a pessoa está toda acabada e irritada. Então, não seria, então, uma indicação de que esse seria o momento correto? Não seria antinatural esse tipo de situação? Então, na verdade, é uma pergunta muito boa. A pergunta é tão boa que tem quase 80 anos que eu estava na juventude e até hoje eu lembro dessa pergunta que ela fez. Para você ver. E, na verdade, o que você tem que ter é esse terceiro elemento, que é o controle. A pergunta é, para que eu... Se eu for me relacionar com alguém no meu período fértil, a chance de eu engravidar é alta. Então, é isso que eu quero. Se for isso que eu quero, tá ótimo, né? Se eu já estou casado, já tenho uma pessoa que eu posso assumir um filho com ela, então esse é o momento ideal. Mas eu não estou casado, não quero assumir, estou fazendo minha faculdade. E se eu engravidar agora, eu vou ter dificuldade para conduzir a criança, eu não tenho dinheiro para... A Oxília está lembrando que os animais obedecem o ciclo da natureza, o cio, né? Quando a mulher está ovulando, ela está no cio. Que é diferente, né, para nós, né? Porque não tem lei moral, os animais não têm lei moral. Só tem a lei material. Ô, Luciano, você está pedindo para a gente responder a tua pergunta? A única pergunta sua que tinha aqui já foi falada. Será que eu tenho mais alguma? Porque eu não achei. Eu olhei de cima para baixo, de baixo para cima, não achei mais nada. Se não foi respondida, então, por gentileza, coloca de novo para a gente, tá? Porque a única que tinha sua aqui, a gente já respondeu. Jorgito, a Anice está falando aqui que você poderia fazer uma live sobre o judaísmo. Ué, mas você já fez. Tem 6 anos que tem de Moisés a Kardec. Tem um estudo, né, contínuo. Acho que também tem algumas lives lá, aquelas que você faz com o Rafael, também fala um pouco disso, não fala? Que de vez em quando... Eu já tive alguns momentos de fazer lives sobre judaísmo. O que eu sugiro, Nice, é você pegar aquele site lá, www.elahá.com.br, e na busca escrever judaísmo. Aí vai aparecer algumas lives que eu fiz específicas. Vamos falar sobre judaísmo hoje. Quando ele começa, como é que é a história dos profetas, tudo contado numa única hora e meia. Então, também tem... Deve ter umas 500 dessas, hein? Tem um bocado dessas daí. Mas vamos lá. Tá, sim. O Luciano vai refazer a questão. Aí eu não sei como é que tá teu horário, tá? Ela quer uma live de caos de judaísmo. Ah, bom. Daí, eu vou atender seu pedido em breve. Aguarde. Tá aqui a pergunta do Luciano. Sou homossexual, mas conscientemente acho anormal as práticas sexuais. O que vocês podem me dizer sobre isso? Como assim? Deixa eu ver. Mas acho anormal as práticas sexuais entre homossexuais. Entendi que é isso. Eu não entendi bem a pergunta, mas eu vou tentar responder mais ou menos, acho que atinge o interesse da pergunta. A questão toda é assim. O que as leis espirituais falam dizem respeito à promiscuidade. Se você perceber, nas 5 leis que a gente viu anteriormente, as 5 leis do desequilíbrio, as 5 formas equivocadas de nós trabalharmos a nossa sexualidade, não fala sobre homossexualidade lá. Fala de promiscuidade. Então, se você tem alguém, um parceiro, e você, com este parceiro, vive em regime de lealdade, de cumplicidade e de fidelidade com esse alguém, respeito, companheirismo, intenção de progressão, né, de progredir um ajudando o outro. Não é? Mandou uma interrogação errada. Tá. Deixa eu ver, peraí. Então, escreve... ali é um ponto. Então, assim... Não acho normal as práticas homossexuais, apesar ele sendo
homossexual, ele não acha normal as práticas homossexuais. A questão toda é o seguinte, independente de eu ser heterossexual, homossexual, bissexual, seja leal, não se exponha. O meu cartão de apresentação não pode ser a minha sexualidade. Muito prazer, meu nome é fulano de tal, sou homossexual. A minha sexualidade é uma coisa que diz respeito a mim, não vai para a praça pública, é uma questão minha. Meus amigos, pronto, para os meus amigos eu converso, eu falo, mas eu não posso chegar na sociedade com uma placa na minha frente como sendo o meu cartão de visita. Isso não é muito lógico. A minha sexualidade diz respeito à minha própria história. Tá bom? Isso. Ok? Entender o equilíbrio das ações. Então, só para terminar para o Luciano. Então, a questão, Luciano... Perdão, desculpa, achei que tinha terminado. Desculpa, tá? A questão, Luciano, não é homossexualidade, bissexualidade, heterossexualidade. A questão é promiscuidade e lealdade. O que interessa é a lealdade. Escolhe alguém, vive com respeito, com amor, com dedicação e toca a vida. Escolhe alguém. Vamos ser felizes. Eu só falei 3. Eu disse não é proibição, mas é educação. Não é abstinência imposta, mas é emprego digno com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não é indisciplina, mas é controle. É eu estabelecer um controle que é um juízo. Eu disse, não, mas isso não está correto. Eu posso até estar querendo, mas como tem lei moral sobre mim, eu digo, se eu fosse um animal, eu diria sim. Mas como eu não sou um animal, eu direi não para aquilo que a impulsividade do meu instinto está me dizendo sim. E tem uma quarta frase. A quarta frase que Emmanuel coloca para nós, ele diz, não é impulso livre. O que é impulso livre? Deu o trem, vai. De forma irresponsável, sem analisar as consequências, quantas desgraças a humanidade já viveu por conta do impulso livre? Que a pessoa tem um amigo, aí a pessoa se interessa pela esposa do amigo, quando você vê a confusão, está arrumada. Quantas histórias... Depois você assiste o final, Gisele, tá bom? Depois você vê, porque tem umas coisas no final que eu queria mostrar, mas você assiste depois. Então, esse impulso livre, ele é muito importante que a gente não deixe, porque, de novo, ele veio para este lado. Então, são 4, são 2 para um lado e 2 para o outro. E todas as 4 respostas são no meio. Agora bota o texto dela aí para a gente dar uma lida nesses 4 aí. Os 4 do meio, que é o que importa, né? Porque não é isso, não é aquilo, não é isso. Não me interessa o que não é, não me interessa o que é. Então, é educação, é emprego digno, é controle e é responsabilidade. Essa é a lei do equilíbrio. Agora, a Adriane Bacarin coloca para nós o texto do Emmanuel. Sim, senhor. Olha. Olha aí o texto do Emmanuel. Isso aqui, gente, está no livro Vida e Sexo. Se vocês forem lá no livro Vida e Sexo, na introdução do livro Vida e Sexo, ele traz, logo antes do primeiro capítulo, esse texto, que é a introdução da obra. Aí ele vem aqui falando algumas coisas. Nesse momento, agora, a gente não vai discutir isso, mas eu queria pegar só essa parte aqui do 8º parágrafo para baixo. Não é proibição, mas educação. Não é abstinência imposta, mas emprego digno com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não é indisciplina, mas controle. Não é impulso livre, mas é responsabilidade. E aqui, a parte mais importante do motivo pelo qual eu quis trazer esse texto. Olha que primor de texto, Adriane, olha que coisa linda. Fora disso, é teorizar simplesmente para depois aprender
ou reaprender com a experiência. Não adianta, pelo amor de Deus, gente, se você não aprender esses 4 pontos, educação, emprego digno, controle e responsabilidade, que são as 4 palavras, que é o ponto do meio, ou seja, a sabedoria está no caminho do meio, o Buda já dizia isso há muito tempo atrás. Onde está a virtude? No caminho do meio. Se eu não aprender isso, você vai teorizar simplesmente. Se você não fizer isso, se você ficar na abstinência, na proibição, ou na indisciplina, ou na irresponsabilidade, não adianta, papai, não vai aprender, vai teorizar simplesmente, vai mascar, vai encarnar, vai sofrer, vai ralar, para depois aprender ou reaprender com a experiência. E aqui embaixo, no parágrafo número 13, nós temos um texto belíssimo. Sem isso, será enganar-nos. Meu Deus, quantas vezes nos enganamos com a capa de Santos. É lutar sem proveito. Meu Pai do céu, o que é lutar sem proveito? Achar que eu estou me iluminando quando eu não estou, Adriane. Quantas vezes eu me vesti na capa de santo, mas por dentro o trem estava pegando fogo. Então, sem isso será enganar-nos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra da sublimação pessoal tantas vezes quantas se fizerem necessárias, pelo mecanismo da reencarnação. Vai reencarnar, não tem jeito, porque a lei do equilíbrio você tem que buscar. Essa é só a primeira lei. Nós temos que encontrar o equilíbrio das nossas energias, porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. Questão minha, pessoal, do meu eu interior, que não precisa ir para a ribalta. É isso que importa para todos nós. Pode tirar. Não é lindo esse texto? Esse texto é muito bonito. Eu percebo que ele tem um viés assim de alguém que realmente viveu isso internamente, né? Numa análise intrínseca, e aí pode expressar com palavras que encaixam, né? Ele é incrível a forma de escrever dele. Encaixa perfeitamente ali. Nossa. Não adianta você se fechar no claustro ou você se jogar no carnaval. Não adianta. Não adianta. É teorizar. As 3 obras históricas de Emmanuel, 2000 anos, Ave Cristo, 50 anos depois, os dramas das paixões são claramente impactantes. Daí a autoridade de Emmanuel, concorda com ele. Porque a quem vive, né, vive e consegue expressar baseado naquilo que sentiu, né, aquilo que esteve presente, literalmente mesmo. Com certeza, com certeza. Acho que, então, esse é o ponto mesmo, né? Esse é o viés que a gente precisa procurar. E, de resto, fora isso, é teorizar. Fora isso, é conversa, né? É verdade. Então, na próxima semana, a gente vai ver a segunda lei. Quem estiver aqui vai ver a segunda lei, né? Sim. Não sei se a gente consegue ver a segunda e a terceira, mas pelo menos a segunda a gente vai trabalhar na semana que vem. A lei da reciprocidade é a segunda. Muito bom. Muito bom. Gente, Joãozito? Podemos, então, encerrar por aqui? Sim, encerramos por aqui. Muito obrigada, foi ótimo, muito bonito, acho muito reflexível. As conexões, né, as pontes, muito bom. E a gente se vê semana que vem, pessoal. Exato, beijo. Se Deus permitir. Até mais. Tchau. Até para todos. Tchau.